Torcedor celeste, antes de entrarmos a fundo nessa sequência de informações que podem mudar completamente os rumos do Cruzeiro na temporada, eu preciso pedir algo essencial. Inscreva-se agora mesmo no Diário da Raposa, Notícias Cruzeiro e ative o sininho das notificações. Aqui você sempre ficará por dentro de cada detalhe, rumor e notícia quente sobre o maior de Minas. Hoje temos um conteúdo especial, e você não pode perder nem um segundo, porque a bomba que guardamos para o final promete mexer com você. O Cruzeiro chega à 26ª rodada do Campeonato Brasileiro em um cenário de altíssima pressão. Depois de uma derrota indigesta para o Vasco, fora de casa, o time viu o Flamengo aumentar a diferença na liderança e agora encara justamente o rubro-negro carioca em um confronto direto no Maracanã. Para muitos analistas, essa partida é mais que um simples jogo, trata-se de uma final antecipada. O problema é que, no momento em que o Cruzeiro mais precisava da força de seu elenco completo, surgiu uma notícia que caiu como uma bomba na toca da raposa. O atacante Wanderson, um dos homens de confiança de Leonardo Jardim, foi cortado da viagem para o Rio de Janeiro por conta de uma lombalgia. A informação foi confirmada oficialmente, e a ausência do camisa 94 é sentida como um verdadeiro baque. A importância de Wanderson não pode ser subestimada. Ele é uma peça de mobilidade, velocidade e agressividade no ataque. Jardim contava com o jogador para abrir espaços e pressionar a saída de bola do adversário, uma das armas fundamentais contra um time como o Flamengo. Sua ausência força o técnico português a repensar completamente a estratégia, e essa dúvida está deixando os torcedores em estado de alerta. Mas quem pode substituí-lo? A primeira opção que surge é Luís Sinisterra. O colombiano, que vinha lesionado, finalmente foi relacionado e pode ser aproveitado. Seu talento é inegável, jogador técnico, driblador, capaz de decidir em uma jogada individual. No entanto, ainda paira questão sobre seu ritmo físico, já que está retornando após semanas de inatividade. Jardim sabe que apostar nele do início pode ser arriscado. Outra alternativa é Marquinhos. Ele não chama tanto atenção, mas seu papel tático é muitas vezes decisivo. É o típico jogador que entrega disciplina e cumpre com exatidão o que o técnico pede. Sua entrada poderia dar equilíbrio ao sistema, mesmo que não garanta tanto poder ofensivo. E aí vem a opção que mais intriga a torcida, Kenny Arroyo. O equatoriano, contratado recentemente, já mostrou lampejos de personalidade nos minutos em que esteve em campo contra Bahia e Vasco. Ele não se esconde, chama o jogo, tenta arriscar. Colocá-lo como titular em um Maracanã lotado, contra o líder do campeonato, seria uma aposta ousada. Mas também seria a chance de revelar uma nova peça de confiança para o elenco. Jardim, conhecido por suas estratégias inteligentes e muitas vezes surpreendentes, pode optar por lançar Arroyo justamente para tentar pegar o Flamengo desprevenido. Essa possibilidade já circula nos corredores da Toca da Raposa e aumenta ainda mais a curiosidade dos torcedores. Além disso, existem outras variações táticas em estudo. Matheus Henrique, por exemplo, já foi utilizado aberto em determinadas situações. Ele poderia entrar no lugar de Wanderson e, ao mesmo tempo, reforçar a marcação no meio-campo, dando mais solidez defensiva para o Cruzeiro. Outra hipótese seria adiantar jogadores como Gabigol e Bolasie, que já desempenharam funções pelos lados, embora com características bem diferentes. Tudo isso deixa claro que a ausência de Wanderson mexe com o time e cria uma grande interrogação. Mas o mais importante é que o Cruzeiro não pode se dar ao luxo de recuar demais. Precisa ser competitivo, mesmo no Maracanã, porque sabe que este jogo pode definir muita coisa. E não é só dentro da Toca que se fala em decisão. O próprio goleiro Rossi, do Flamengo, destacou a força da Raposa e admitiu que enxerga esse duelo como mais uma final para os cariocas. Quando o adversário reconhece a sua grandeza, é sinal de que o trabalho vem sendo respeitado. Isso também aumenta o peso emocional da partida. Na tabela, a situação é de tensão total. O Flamengo lidera com 54 pontos, enquanto o Cruzeiro aparece logo atrás, na terceira colocação, com 50. A diferença de 4 pontos pode aumentar ainda mais caso os rubro-negros vençam o jogo atrasado diante do Sport. Ou seja, perder no Maracanã pode deixar o Cruzeiro em uma situação muito mais delicada. Mas o Cruzeiro não joga apenas pelo Brasileirão. Existe também a Copa do Brasil, onde a equipe enfrentará o Corinthians na semifinal. Essa competição é considerada uma prioridade dentro do clube, já que pode representar um título imediato para a nova gestão de Pedro Lourenço. Portanto, a forma como o time se comportar diante do Flamengo também terá reflexo direto no moral para a sequência da temporada. E é justamente por estar em um momento tão decisivo que cada notícia, cada rumor, cada informação que surge nos bastidores ganha uma proporção gigantesca.
A ausência de Wanderson, as dúvidas sobre escalação, a expectativa por um jogo que pode mudar os rumos da tabela. Tudo isso já seria suficiente para colocar o coração do torcedor celeste à prova. Mas, como você bem sabe, a história não para por aí. Enquanto o Cruzeiro se prepara para encarar o Flamengo em um dos jogos mais importantes da temporada, uma movimentação nos bastidores pode mudar completamente o futuro do clube. Uma negociação que, se confirmada, vai estremecer o mercado e recolocar o Cruzeiro como protagonista absoluto. E essa bomba, torcedor, é o que eu vou te contar agora. Torcedor do Cruzeiro, se você chegou até aqui, é porque está preparado para receber a notícia que tomou conta dos bastidores e que pode mudar completamente os rumos da nossa raposa. Prepare-se, porque essa informação é quente, é pesada, e se confirmada, vai estremecer o futebol brasileiro. O nome que explode neste momento e que coloca o Cruzeiro no centro das atenções é Renan Lodge. Sim, você não leu errado. O lateral esquerdo de 26 anos, com passagem pelo Atlético de Madrid, com experiência na Premier League e recentemente vinculado ao Al Hilal da Arábia Saudita, está livre no mercado e pode ser o novo reforço bombástico do Cruzeiro. A história por trás dessa negociação é curiosa e cheia de detalhes que deixam a torcida em êxtase. Renan Lodge chegou ao Al Hilal cercado de expectativa, mas nunca se firmou. Para piorar, sequer foi inscrito na Liga Saudita. O jogador se viu encostado, sem perspectiva de minutos em campo e, com isso, tomou uma decisão drástica: rescindir de forma unilateral o contrato. Foi um movimento ousado, mas necessário. Lodge não queria desperdiçar meses preciosos da carreira em um mercado que não lhe daria visibilidade. Mais do que isso, sua meta é clara: ele quer recuperar espaço na seleção brasileira. Para isso, precisa estar em atividade em um clube competitivo, que lhe dê vitrine e que esteja brigando por títulos. E é aí que entra o Cruzeiro. Sob a gestão de Pedro Lourenço, o clube vive um processo de reconstrução ambicioso. A chegada de Leonardo Jardim trouxe metodologia europeia, planejamento estratégico e uma nova forma de pensar o futebol. Mas faltava ainda um nome de impacto, um jogador que simbolizasse essa virada de chave. E Renan Lodge se encaixa perfeitamente nesse perfil. O Cruzeiro tem hoje uma carência clara na lateral esquerda. É uma posição em que o time não tem um titular absoluto, alguém de peso, de confiança plena. Lodge chega justamente para ocupar esse espaço, trazendo consigo bagagem internacional e capacidade de elevar o patamar da equipe. Leonardo Jardim já demonstrou em entrevistas que busca laterais intensos, que consigam defender com firmeza, mas também apoiar com qualidade no ataque. E se existe um lateral brasileiro com essas características, esse jogador é Renan Lodge. Rápido, ofensivo, acostumado a grandes palcos, o lateral já enfrentou gigantes da Europa e conhece a pressão de jogos decisivos. Agora imagine isso no Cruzeiro, em um Maracanã lotado, em um Mineirão pulsante, em clássicos contra Atlético e América. O impacto seria imediato. E não é apenas uma questão técnica. A contratação de Renan Lodge teria um valor simbólico enorme. Seria uma demonstração de força no mercado. Enquanto outros clubes apenas especulam nomes, o Cruzeiro estaria trazendo um jogador de Copa do Mundo, com status internacional, para vestir a camisa estrelada. Isso coloca a Raposa novamente no radar do futebol sul-americano, mostrando que o clube está de volta ao protagonismo. Mas, claro, existe a concorrência. Times como West Ham e Crystal Palace, da Premier League, já demonstraram interesse. A diferença é que, nesses clubes, Lodge chegaria como uma peça de rotação, sem a certeza de ser protagonista. No Cruzeiro, ele seria titular absoluto, peça central do projeto e, mais do que isso, teria chance de se tornar referência em um momento de reconstrução. E essa é uma das grandes armas que o Cruzeiro tem nesse momento. Aqui, Lodge teria visibilidade, carinho da torcida, chances reais de títulos e o apoio de uma diretoria disposta a investir para recolocar o clube no topo. Não é apenas uma contratação, é a chance de ser parte de uma história grandiosa. Fontes próximas ao jogador garantem que a negociação está avançada. O Cruzeiro largou na frente, apresentou um projeto sólido e deixou claro que Lodge não seria apenas mais um reforço, mas um nome para liderar a equipe em campo. O jogador ficou balançado, principalmente pelo peso emocional de retornar ao Brasil, ficar mais próximo da família e, ao mesmo tempo, defender um clube histórico como o Cruzeiro. E a torcida? A reação foi explosiva. Assim que as primeiras informações começaram a circular, os cruzeirenses tomaram as redes sociais. Grupos de torcedores já discutem a possível estreia, especulam como ele se encaixaria no esquema de Jardim e até imaginam a formação com ele ao lado dos demais titulares. E se você acha que isso é exagero, pense bem,
O Cruzeiro está na semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians, segue vivo no Brasileirão e ainda pode sonhar com títulos nesta temporada. A chegada de Renan Lodge seria um divisor de águas, aumentando as chances de conquistas e dando moral ao elenco. Estamos falando de um jogador que já enfrentou Messi, Benzema, Salah, que já viveu o ambiente de Champions League e que agora poderia vestir a camisa celeste. Isso, torcedor, não é apenas uma especulação qualquer. É a chance de o Cruzeiro escrever um novo capítulo da sua história com letras maiúsculas. O desfecho dessa novela deve acontecer nos próximos dias. O jogador já está livre, fisicamente preparado e esperando apenas a decisão final. O Cruzeiro trabalha em silêncio, mas a expectativa cresce a cada instante. E eu quero saber a sua opinião. Você acredita que Renan Lodge é o nome certo para transformar o Cruzeiro em candidato ao título? Deixe seu comentário, compartilhe sua visão e não esqueça. Inscreva-se agora no canal Diário da Raposa, Notícias Cruzeiro e ative as notificações. Só assim você vai acompanhar cada passo dessa possível bomba que pode mudar tudo no futebol brasileiro. Porque, se Renan Lodge realmente desembarcar na Toca da Raposa, não estaremos falando apenas de um reforço. Estaremos falando de uma mudança de patamar. Estaremos falando de um Cruzeiro que voltou a ser gigante.